Sistemas de equações aparecem em muitas aplicações e dentro do cálculo a gente pode usar sistemas de equações para resolver processos, por exemplo, de otimização ou de equação diferencial. Nesse vídeo a gente vai falar do primeiro sistema que aparece, que é um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. E a gente vai ver o que isso significa graficamente e também entender o que significa um sistema ter uma única solução, infinitas soluções ou nenhuma solução. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Quando a gente fala de sistemas de equações, o sistema ele pode ser linear ou não. Nesse vídeo a gente vai falar de sistemas lineares, significa que as variáveis que aparecem, elas não estão elevadas a nenhuma potência, somente vai aparecer o x, o y ou o z. E nesse vídeo a gente vai trabalhar somente com equações de duas variáveis e duas equações. Quando a gente fala de sistemas de equações lineares, a gente vai classificar elas em três tipos. Só existem esses três tipos de sistemas de equações. Primeiro a gente classifica ele em um sistema possível e um sistema impossível. O que significa, então, dizer que um sistema é possível? Que eu consigo encontrar a solução para esse sistema. Já um sistema impossível não tem solução. Ele não consegue, a gente não consegue determinar nenhum valor, nenhuma solução para esse sistema. Dentro dos sistemas possíveis, a gente tem mais duas classificações. Ou o sistema ele é determinado ou ele é indeterminado. Um sistema ser determinado, um sistema ser possível e determinado, significa que ele tem uma única solução. E aí a gente chama ele de um sistema SPD. Sistema possível determinado tem uma única solução. Um sistema possível indeterminado significa que ele vai ter solução, mas vão ser infinitas soluções desse sistema. E a gente abrevia isso como SPI. Não existe possibilidade de um sistema ter 3 soluções, 5 soluções, 10 soluções. Ou ele tem uma única solução, ou ele tem infinitas soluções. E por fim, a gente tem um sistema SI, que é um sistema impossível, onde não tem solução para aquele problema. Quando a gente vai analisar um sistema, a gente vai cair numa dessas 3 situações. Agora a gente vai resolver um sistema para cada um desses tipos e analisar o que isso significa graficamente. Então, vou começar aqui com esse sistema. Eu já vou falar que ele é um sistema possível determinado, então a gente vai encontrar uma única solução. E aí, o que a gente vai analisar ali graficamente? Todas essas equações que aparecem aqui, x mais y igual a 3, ou 3x menos 2y igual a menos 1, são equações de reta, porque o x e o y eles aparecem de forma linear. Então, a gente está com uma função. Se a gente isolar o y, a gente está com uma função do primeiro grau. E se a gente analisar cada equação de forma separada, a gente está falando de equações de reta. Como a gente vai fazer para resolver um sistema? Existem vários métodos de resolução de sistema. Aqui eu vou usar o método da substituição, onde eu vou pegar uma equação, vou isolar um dos termos e substituir na outra equação. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a primeira equação e vou isolar uma das variáveis. Tanto faz, tá? Eu vou começar aqui isolando o y, então eu vou passar esse x aqui para o outro lado, vai ficar 3 menos x. E aí eu vou pegar a outra equação e vou substituir aqui no lugar do y por 3 menos x. Então, vai ficar 3x menos 2 vezes, e aqui eu vou abrir parênteses porque tem uma subtração, 3 menos x igual a menos 1. Vou fazer a distributiva, porque agora a ideia é encontrar esse x, já que eu não tenho mais a variável y, eu tenho apenas uma equação de uma única variável e a gente consegue resolver essa equação. Então, vou fazer a distributiva, vai ficar 3x menos 2 vezes 3 é menos 6, menos 2 vezes menos x é 2x. Igual a menos 1. 3x mais 2x vai ficar 5x. E esse menos 6 vai para o outro lado como mais 6. Então, vai ficar menos 1 mais 6, que é igual a 5. Portanto, x igual a 1. E aí, a gente vai substituir esse x igual a 1 aqui na nossa equação, onde a gente tinha isolado o y. Aí, vai ficar y igual a 3 menos 1, que é igual a menos 2.
E aí eu tenho uma única solução, porque a minha solução vai ser sempre um par. Como o meu sistema ele tem duas incógnitas, eu vou sempre encontrar um par de solução. Então, eu sempre vou encontrar um elemento para o x, um valor para o x e um valor para o y. E essa vai ser a minha solução. Então, vai ser 1 para o x e 2 para o y. Quando eu substituir 1 e 2 aqui nessa equação, 1 mais 2 dá 3. 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. Então, vai ficar 3 menos 4 é igual a menos 1. Esse par aqui é a única solução para essas duas equações, porque mantém a igualdade. E o que isso significa agora graficamente? Como eu falei lá no início, a gente tem uma equação do primeiro grau, então essa equação ela representa uma reta. E quando a gente constrói essa reta aqui e essa aqui no plano cartesiano, a gente vai ter essa relação aqui. Aqui em verde, a gente tem a primeira equação, x mais y igual a 3. E aqui em azul, a gente tem a segunda equação, 3x menos 2y igual a menos 1. E observem que essas duas retas, elas são retas concorrentes. E elas têm um único ponto em comum, que é exatamente o ponto x igual a 1 e y igual a 2. Que é a única solução. O que acontece agora quando a gente fala de um sistema possível indeterminado? Nesse caso, a gente tem infinitas soluções. A gente vai resolver normalmente o sistema como substituição e vai chegar numa situação onde a gente não vai conseguir isolar as variáveis, né? Determinar um valor específico para cada variável, mas vai ter uma relação entre elas. Então, eu vou pegar a primeira equação, vou isolar de novo o y, passando o x para o outro lado, e vou substituir aqui na segunda equação. Onde tem o y, eu vou trocar por 2 menos x. Então, vai ficar 3x mais 3 vezes 2 menos x igual a 6. Sempre colocando entre parênteses, porque a gente tem uma soma aqui. Então, vai ficar 3x mais 3 vezes 2, que é 6, 3 vezes menos x, que é menos 3x igual a 6. E o que acontece? Esse 3x com esse 3x acaba cancelando e fica apenas 6 igual a 6, ou se quiser concluir 0 igual a 0, né? Passando esse 6 aqui para o outro lado, vai ficar 0 igual a 0. Mas a gente chegou numa igualdade verdadeira e não conseguiu determinar um valor para x, porque a gente acabou anulando esse x, né? O 3x cancelou com o 3x e não sobrou nenhum x na minha equação. Isso significa que para qualquer valor de x que eu vou substituir nessa equação, eu sempre vou manter a igualdade verdadeira, desde que o y seja igual a 2 menos x. Então, eu vou ter um x qualquer e um y dependendo desse x. E aí, a gente tem as soluções infinitas. A gente vai dar um x qualquer e vai dizer, ó, o y tem que ser 2 menos x para qualquer x pertencente aos reais. Então, a gente tem infinitas soluções, porque para qualquer x que eu colocar, eu vou ter sempre um y correspondente e o x pode variar, pode ser qualquer número real. O que isso significa graficamente? Se a gente for desenhar esse gráfico, essas duas retas, a gente vai encontrar uma única só, porque elas são coincidentes. A gente pode perceber que essas duas equações são uma múltipla da outra. Porque se a gente multiplicar a primeira equação por 3, vai ficar 3x mais 3y e 2 vezes 3, que é 6. Quando a gente falou de um sistema possível determinado, as retas elas eram concorrentes, tinham um único ponto comum e essa era a única solução no nosso sistema. Aqui, quantos pontos em comum tem essas duas retas? Tem infinitas. Então, a gente pode olhar aqui para a solução algébrica e também para a solução geométrica e verificar que existem infinitas soluções para esse sistema aqui, que é um sistema SPI. E agora a gente vai para o último sistema, um sistema impossível. Observem que ele é muito parecido com o sistema anterior. A única coisa é que eu troquei aqui o 6 por 0. Então, o desenvolvimento de como a gente vai encontrar essa solução vai ser o mesmo que a gente fez anteriormente. Mas aqui a gente não vai conseguir encontrar uma solução, porque eu já estou dizendo que é um sistema impossível. Mas como eu determino que é um sistema impossível? O procedimento é igual para todas elas. A gente sempre vai começar aplicando o método que você escolheu. Aqui eu usei o método da substituição. Vou isolar uma das variáveis. Vou substituir na outra equação e vou ficar com essa equação aqui, onde agora eu só dependo de x.
Vou fazer a distributiva, então ficou 3x mais 6 menos 3x igual a 0. E aqui, de novo, eu vou poder cancelar o menos 3x com o 3x. Só que eu fico com uma igualdade 6 igual a 0. O fato de a gente chegar em 6 igual a 0 fala que não importa o valor de x que eu vou considerar, eu sempre vou chegar numa conclusão incorreta, eu vou sempre chegar numa igualdade que não é verdadeira. Então, não pode ter solução, não pode ter interseção entre essas duas retas. E o fato de a gente ter chego nisso vai garantir que a gente tem uma solução vazia, um conjunto solução vazio, porque não tem como 6 ser igual a 0. O fato de a gente ter trocado aquele 6, no caso anterior, por 0, faz com que aconteça isso. Mas, na verdade, qualquer valor que eu colocasse aqui que não fosse o 6, esse sistema seria sempre um sistema impossível. Porque desse lado aqui a gente tem termos múltiplos. Então, se eu multiplicar aqui por 3 e aqui por 3, eu vou cair nessa situação. E a única forma de eu ter uma igualdade verdadeira aqui, uma solução, um sistema possível, é se aqui for 6. Qualquer outro vai me dar uma solução impossível, um sistema impossível de ser resolvido. E o que isso significa graficamente? Que a gente vai ter retas paralelas. Finalizamos então a resolução desses 3 sistemas de equações. E esse vídeo é para a gente entender a diferença do que é um sistema possível e determinado, um sistema possível e indeterminado e um sistema impossível. E a gente pode trazer isso para uma forma geométrica e interpretar isso como função, como equação de reta. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido um pouquinho mais de como classificar sistemas lineares. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.